Agora são 11 horas e 34 minutos, horário sul-mato-grossense. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já estamos de volta. Falando agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi alvo das sanções internacionais com base na lei chamada Magnitsky. A legislação usada por países como os Estados Unidos prevê punições contra agentes públicos envolvidos em graves violações de direitos humanos. Mas o que é que isso significa na prática? Quais são esses impactos para o país? Tem ou não tem? Bom, para a gente entender, eu converso agora remotamente com o advogado especialista em Direito Internacional, doutor em Ciências Políticas, Henrique Natalino. Doutor Henrique, muito bom dia. Obrigado pela sua participação remotamente. Já começo perguntando para o senhor, o que é essa lei? Olá, Bruno. Olá a todos da TV Guanandi. Muito prazer participar aqui do seu programa. Bom, essa legislação norte-americana, como nós estamos acompanhando, é uma legislação inédita aplicada ao Brasil. Pela primeira vez, um agente público brasileiro foi alvo dessa sanção. Só para explicar para os seus telespectadores, está submetida a uma ordem judicial, a um processo dentro da justiça. Então, é uma decisão unilateral e discricionária, que toma segundo critérios relacionados à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Então, nós já tivemos aí no passado alguns membros aí, por exemplo, ditaduras como Rússia, Venezuela, Irã, que foram sancionados. A lei, ela chama Magnitsky, que é o sobrenome de um russo que foi um símbolo da luta dos humanos, no 2012. Depois essa legislação ela foi ampliada nos Estados Unidos, outros agentes que também violações de humanos. Mas é que essa legislação, na história, é a um país democrático e é um país aliado dos Estados Unidos, no caso, o Brasil. Então, para nós, analistas, é interessante explicar como que uma legislação que foi criada a países que patrocinam, por exemplo, o terrorismo, como o caso do Afeganistão, ou da Rússia, do Vladimir Putin, essa mesma legislação agora é aplicada ao Brasil, a um membro de uma corte brasileira. Então, no mínimo, é um dado para o direito internacional, o Bruno, a aplicação dessa lei no Brasil. Certo. Doutor, a gente está tendo um pouquinho de interferência aqui na nossa conexão, mas está dando para entender um pouco sobre a sua fala. Vamos tentar continuar, senão a gente tenta por telefone, não tem problema. Mas acho que é importante a gente poder explicar isso para a nossa audiência. Nesse caso, essa sanção aplicada, a gente sabe, eu andei pesquisando, tem vários nomes que já foram sancionados aí, né, punidos com essa lei. Como o senhor disse, é a primeira vez que um brasileiro, né, sofre essa punição mediante aos Estados Unidos, que não passa por uma decisão do judiciário americano. Né? Isso é uma decisão, uma prerrogativa do presidente dos Estados Unidos. Né? É uma canetada que ele dá e que ele decide ali se vai sancionar ou não. Cabe algum recurso para o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, ou tem algum meio para ele recorrer dessa decisão, visto que não é uma decisão da justiça americana, e sim do presidente da República? Exatamente, como você ponderou, é unilateral, discricionária, territorial, no seguinte sentido: unilateral porque ela forma sem nenhum tipo de contraditório, né? Não há um processo judicial instalado, não há uma transparência, critérios da aplicação. Mas ela não define exatamente quais são esses critérios também. Analisando essa legislação nos últimos dias, ela é bastante opaca nesse sentido. Ela não dá margem para especificar quais são essas violações, né, que são. Em segundo lugar, ela é dicionária, ou seja, ela é a competência do presidente do Estado Unidos. E o presidente ele direciona essa legislação para dois órgãos do governo americano: o Departamento do Tesouro, que vai dar a aplicação do ponto de vista financeiro,
para os bancos, para as empresas, para plataformas, como nós podemos depois conversar, e do ponto de vista político, o Departamento de Estado, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, no caso de emissão de vistos, no caso de entrega, esse tipo de coisa. O ministro, obviamente, ele poderá contestar essa justiça dos Estados Unidos, porque a Constituição ela permite o chamado due process of law, ou seja, o devido processo legal. O cidadão ou qualquer estrangeiro ele pode contestar qualquer ato ou ato político que seja dado por ilegal, para assim contestar essa decisão. Agora, dentro da legislação, ela não se aplica no território brasileiro. Isso é bom deixar muito claro. A decisão que se aplica ao território dos Estados Unidos. Sim. Poderá ocorrer de efeito para o ministro Alexandre será em plataformas ou instituições ou empresas norte-americanas que eventualmente prestem serviços a esse cidadão, né? Então, nesse caso, ele terá, sim, algumas dificuldades, algumas restrições que poderão ser analisadas também. Certo. Então, a gente sabe que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele passa, mediante essa decisão do presidente norte-americano, as empresas que fornecem serviços têm que parar de tê-lo como cliente, né? Para dizer o português bem claro. Então, bandeiras de cartão de crédito, por exemplo, Netflix, YouTube, conta no Google, Amazon, isso tudo fica restrito e ele passa, então, a não ter direito mais, né, de ser cliente dessas empresas, até porque essas empresas, elas correm o risco de serem punidas, né? Agora, para a gente finalizar aqui, doutor, o senhor acredita que esse tipo de decisão fere a soberania do país ou ultrapassa o limite ali, né, de relação institucional e diplomática? Eu acho que sim. Há, sim, aqui um ato de agressão à soberania brasileira e ao princípio da não interferência em assuntos internos. Essa questão do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é uma questão da justiça brasileira. A justiça brasileira é um poder independente, não está submetido ao governo brasileiro, não está submetido ao poder executivo. Então, não é algo da alçada do presidente da República, nem mesmo do Congresso Nacional. Então, a questão do pedido que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos de anistia ou de cancelamento do julgamento é algo descabido, completamente fora de questão, porque é uma interferência na soberania do Estado brasileiro e na Constituição brasileira, que promulga a separação de poderes. Então, talvez seja o mais grave ato de interferência dos Estados Unidos até hoje na história de 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. E é algo inédito também numa democracia, democracia como a brasileira, que é uma democracia plena, que tem independência entre os poderes, que tem o devido processo legal, tem o duplo grau de jurisdição, o contraditório, em que os ministros também são aprovados, não por indicação apenas do presidente, mas submetidos à sabatina do Senado Federal, ou seja, tem Sim. todo o mecanismo institucional para que os ministros sejam indicados, não é? E todo o julgamento do ministro Alexandre também é confirmado pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, há uma legitimação muito grande desse julgamento e essa decisão da aplicação da Magnitsky ao Brasil, eu creio que é uma arbitrariedade do governo Trump, é um desvio de finalidade dessa legislação. Não cabe ao Brasil, obviamente, como país independente, dizer o que o presidente dos Estados Unidos pode ou não pode fazer dentro do seu território. Isso é problema dele e dos norte-americanos. Agora, aplicar uma sanção contra um membro do Poder Judiciário brasileiro com base em alegações de que está julgando um aliado do presidente Trump, realmente é uma interferência na soberania brasileira e é algo que atenta contra o princípio da igualdade das nações certo. E o princípio da não interferência nos assuntos internos brasileiros. E, como você disse, as implicações jurídicas e institucionais serão gravíssimas. Hoje, por exemplo, nós vimos que
que todos os poderes da República estão unidos na defesa da soberania brasileira, o Congresso Nacional, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, houve um fortalecimento das instituições. E o efeito saiu, portanto, contrário àquele que se esperava. Esse ato de agressão, na verdade, ele fortalece a solidariedade e a unidade nacional em torno dos princípios da Constituição brasileira. Certo. Doutor Henrique, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por falar com a nossa audiência, tá certo? Obrigado a vocês, é um prazer e estou à disposição sempre. Tá certo. Bom, agora são 11h44, né? Explanando um pouquinho para que você possa entender, né, o que essa medida impacta ou não na vida do ministro Alexandre de Moraes, na soberania nacional, né? Há uma ampla discussão sobre isso, tem quem concorde, tem quem discorde, né? Mas o fato é que o presidente norte-americano, Donald Trump, mirou desta vez, né, o ministro Alexandre de Moraes para a aplicação da lei Magnitsky, que barra, né, o pune de todo e qualquer tipo de serviço que possa ser oferecido por qualquer tipo de empresa norte-americana, né? Isso impacta diretamente a vida do ministro Alexandre de Moraes, né? E a gente segue acompanhando esse clima bastante tenso e nessas relações aí, e previsto também agora a taxação, que seria agora dia 1º, amanhã, mas o governo americano jogou, se eu não me engano, para o dia 6 de agosto, 7 de agosto, enfim, para dar início nesse tarifaço, né? Tirando alguns segmentos, inclusive, até porque os Estados Unidos precisam de produtos brasileiros lá. Muitas coisas que são consumidas lá no país que a gente sabe que os norte-americanos não têm para onde correr, precisam comprar do Brasil, né? E se ele fazendo essa taxação, claro que iria encarecer muito a vida do norte-americano, né? E os Estados Unidos tirou um pouco a mão nessa tarifa. A gente está acompanhando toda essa movimentação.